Olá pessoal, meu nome é Moisés. No vídeo anterior, quem não viu ainda, por favor, procure lá no nosso canal. Nós falamos sobre como existem diferentes modos de interpretar os versículos e as passagens escatológicas. Falamos que são como peças de um quebra-cabeça, que precisam ser encaixados e que esse é um trabalho muito difícil e complexo. A Sandra vai falar um pouco dessas peças do Velho Testamento com vocês. Então, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe, tá? Por favor, com vocês, Sandra. Oi, pessoal. Então, nós tentamos fazer esse PowerPoint para ver se facilita um pouco o entendimento, se ajuda, né? Essa é a nossa intenção. Então, vamos lá. Lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, bem no comecinho, logo depois do pecado, né, do homem e da mulher, Deus deu uma promessa, né, para a humanidade, né? Deu para Adão e Eva, que é para nós essa promessa, dizendo que o descendente da mulher, portanto um humano, né, nasceria, e ele pisaria a cabeça da serpente, que a serpente só morre se pisar na cabeça, né? Mas que essa serpente iria ferir o calcanhar dele. Então essa promessa é uma promessa de redenção, de salvação para a humanidade, tá certo? Desde aquele momento, começou-se a esperar pelo nascimento desse Salvador, desse Messias, tá? E ao longo desse tempo de espera, várias profecias foram dadas por Deus com detalhes sobre esse Messias. Detalhes até muito específicos. Nós vamos ver cada um deles, pelo menos a grande maioria deles, né? Então nós temos profecias aqui sobre de que tribo ele viria, qual cidade ele nasceria, em que circunstâncias ele ia nascer, o que aconteceria durante o nascimento dele, como estaria, né, o mundo, enfim, tem várias profecias. Mas nós temos também algumas histórias que têm certos padrões e elas são proféticas. Então, o próprio dilúvio, você veja, a humanidade chegou num nível tal de maldade que Deus falou que ia trazer um julgamento e ia acabar com tudo. Mas ele encontrou Noé, que era um homem justo. Então, ele trouxe salvação para esse homem justo. Como? Numa arca. Então, essa arca, que representa a salvação para a família de Noé, ela é uma figura de Jesus. Jesus é a nossa arca. Quem está em Jesus é salvo do juízo. Está certo? Então, a história toda é uma figura. O tempo vai passando e Deus então chama um homem chamado Abraão para desse homem fazer uma nação, dessa nação escolher uma tribo, da tribo uma família, onde nasceria esse descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. A própria história de Abraão é interessante demais porque o que aconteceu? Ele era velho, a esposa era velha e eles tiveram esse filho, né? Para quem ia ser, né, ia ter descendentes ao ponto de ter uma nação, ele tem um filho chamado Isaac, pelo menos da esposa que Deus falou, né? Esse Isaac, quando é rapazinho, Deus fala para ele: Abraão, pega o teu filho, esse único que você ama, e você vai sacrificar ele para mim. E o Abraão obedece, né? Então ele vai com o Isaac e Deus fala para ele assim: lá eu vou te mostrar em que montanha você vai sacrificá-lo. É muito lindo esse versículo e Jesus citou esse versículo, nós vamos ver depois. Então, quando Abraão iria sacrificar, Deus não deixa, prover um cordeirinho, mas qual é o fundo aqui? O que Deus estava querendo ensinar para todos nós, para a humanidade? Olha, assim como Abraão ama muito esse filho e estava disposto a sacrificar, eu amo muito o meu único filho e eu vou sacrificá-lo em prol da humanidade. Então aqui Deus já está dizendo que ele é meu filho, descendente da mulher, mas ele é meu filho e ele vai morrer por toda a humanidade, tá certo? Então aqui nós temos nós vamos tentar ver alguns versículos nesse vídeo ou no próximo, mostrando mais detalhes sobre como seria, quando viria esse Messias. E tá todo mundo aqui esperando. Muita gente desistiu, né? Possivelmente, achou que isso não era verdade, mas outros ficaram fiéis esperando, olhando, atentos. Quando que vai ser? Quando que vai ser? E finalmente no ano 4, né? Alguns acham que foi no ano 4 que Jesus nasceu, e Jesus já nasce cumprindo todas aquelas profecias falando do nascimento dele, de qual povo que ele viria, de qual tribo, de qual família, tudo. Ele vai cumprindo. O ministério dele, ele cumpre também as palavras aqui, até que
Cumprindo também as profecias e as figuras, Jesus é morto numa cruz, ele é crucificado. Depois que ele ressuscita, né, nós temos a ascensão de Jesus. Quando os discípulos estão olhando, ele vai para o céu e ele senta-se à destra de Deus, que é outra profecia cumprida também. E os anjos dizem, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar. Bom, no dia de Pentecoste, em Jerusalém, aconteceu uma coisa maravilhosa, misteriosa, fantástica. Nasce a igreja. E o que é a igreja? A igreja é um mistério de Deus que estava codificado no Velho Testamento. A igreja é um corpo, cuja cabeça é Jesus, que está lá à destra de Deus. E o corpo está aqui nessa terra. E esse corpo é formado, não por uma denominação, mas ele é formado por pessoas de tudo quanto é denominação, de todas as gerações. E esse corpo que vive em comunhão, esse corpo se espalhou por toda a terra. Desde que a igreja nasceu, ela já nasceu guardando no coração uma promessa que ela ouviu aqui de Jesus. Eu vou para a casa do meu pai, mas eu volto para vocês. Então guarda isso. Essa igreja, ela se espalha pelo mundo com essa promessa gloriosa. Ele vai voltar, ele vai voltar. E é interessante, porque parte das profecias aqui do Velho Testamento se cumpriram aqui. E a igreja está esperando o resto das profecias se cumprirem no futuro. Então, vocês entendem que há dois grupos de profecias aqui. Um que já foi cumprido, nesse Messias sofredor, desprezado, e um grupo de profecias que fala de um Jesus vitorioso, rei, que reina assentado no trono de Davi e etc., que a igreja está esperando se cumprir. Infelizmente, para o judeu, como esse aqui não foi reconhecido como Messias, eles ainda estão esperando esta promessa. Eles ainda estão esperando essa promessa, tá entendido? Então, o judeu ainda espera essa promessa, mas a igreja de Jesus, o corpo, está esperando o retorno dele com mais alguns eventos do futuro, tá? Que nós vamos ver agora. Esses eventos do futuro que a igreja está aguardando estão aqui, algumas profecias. Jesus falou algumas coisas e os discípulos ensinaram aqui no começo da igreja alguns desses ensinos, tá? Então, esses eventos futuros que nós temos, arrebatamento, grande tribulação, retorno visível de Jesus e o milênio. Contudo, quanto ao arrebatamento, lembra, são peças de um quebra-cabeças. Então, alguns, quando estão montando esse quadro, eles não conseguem entender que há um arrebatamento, ok? Eles não conseguem ver, eles acham, não tem esse arrebatamento. Outros olham e dizem, não, tem um arrebatamento, mas não é aqui. Pode ser aqui ou aqui. Então, a ordem aí está, né? Tem um problema na ordem. Mas todos concordam que vai haver aí uma grande tribulação, num período de 7 anos, que é iniciado com a manifestação do anticristo, fazendo um acordo com muitos, reafirmando um acordo com muitos. Muito bem. Só que no final desse tempo de grande tribulação, o anticristo vai se voltar contra o povo de Israel e vai juntar todas as nações para destruir e exterminar o povo de Israel. Então eles vão ver que aquele Messias que eles acharam que era o Messias, o anticristo, não era. E eles vão clamar por aquele Messias que já veio. Eles vão reconhecer que aquele era o verdadeiro Messias. Eles vão clamar por Jesus. Nessa hora que eles clamam por Jesus, então Jesus tem um retorno visível no Monte das Oliveiras. Jesus volta e pisa no Monte das Oliveiras, aqui. Esse é o retorno visível de Jesus, que eu creio que todos os cristãos creem nisso. Agora, quanto ao milênio, esse aqui é um período que alguns não acreditam que seja literal, outros acreditam que ele já começou há muito tempo e nós estamos dentro do milênio. E outro grupo acredita que esse milênio vai começar quando Jesus voltar aqui no Monte das Oliveiras. Ele estabelece o milênio, tá? E são 1000 anos mesmo, literalmente. Então, é interessante aqui, ó, nesse detalhe aqui, para nós terminarmos esse vídeo e não ficar muito longo, que no próximo vídeo nós vamos ler vários versículos que já se cumpriram no Velho Testamento. Mas só aqui para a gente ter uma
um término, quando o anticristo vai marchar contra o povo de Israel, então Israel vai reconhecer aquele era o Messias e eles vão clamar para Jesus: nos salva, nos livra, você era realmente o Messias e nós não reconhecemos. Isso está em Oséias 5,15, que diz assim: eu voltarei para o meu lugar, e quando eu voltar e eles estiverem aperto, eles vão clamar, de madrugada me clamarão por mim. Está aqui. E Jeremias 12,7 é uma confirmação aqui de Mateus 23,37. Mateus 23,37, Jesus olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que persegue os profetas, tentei ajuntar você como a galinha junta os pintinhos, mas você não quis, agora a tua casa ficará deserta. Então Jesus é como se ele estivesse abandonando. Jeremias confirma essa palavra, quer dizer, a profecia do Velho Testamento, de Jeremias 12,7, é confirmada por Jesus aqui, quando ele diz: agora a tua casa ficará deserta. Lá em Jeremias fala que Deus abandona Israel. E a gente sabe que isso acontece de fato porque no ano 70 a cidade é destruída, o templo é destruído, eles são mortos e são espalhados para o mundo todo. E não existe mais o país Israel por quase 2000 anos. Foi em 1948 que eles voltaram a ser uma nação, né? Então vocês entendem? Jesus falou: vocês me rejeitaram, então a casa de vocês ficará abandonada, e ficou por quase 2000 anos, confirmando a profecia aqui de Jeremias 12,7, mas em Oséias fala que o Messias falando: eu vou embora, vou voltar para o meu lugar de onde eu vim. Deixa eu ler aqui, 5,15. Então voltarei e irei para o meu lugar até que eles admitam sua culpa, e eles buscarão a minha face em sua necessidade, e eles me buscarão ansiosamente. Então é nessa hora, porque o povo de Israel vai clamar a Jesus, que ele volta visivelmente. Então eu espero que tenha esclarecido mais do que complicado, e no próximo vídeo nós queremos trabalhar alguns dos versículos e das passagens do Velho Testamento que já se cumpriram em Jesus. Se a gente puder voltar ao quadro anterior, nós vamos mostrar sobre esse período aqui, ó, versículos, passagens e figuras que se cumpriram aqui no nascimento de Jesus.